Dom Pedro era um cara bem controverso, né? Um cara bem especial. Quando ele proclamou a independência, ele tinha 23 anos, né? Assim, era muito jovem. Mas ele era português, ele veio para o Brasil com a família imperial quando Dom João saiu lá de Portugal, por causa daquelas invasões napoleônicas, né? E ele veio para cá com 9 anos. O Brasil estava muito cheio de revolta naquela época, revolta em todos os lados, né? E em São Paulo, inclusive. Então, com esse objetivo de apaziguar alguns ânimos aqui em São Paulo, né? Juntar forças para essa causa separatista do Brasil, Dom Pedro fez uma viagem do Rio para São Paulo. Então, essa viagem aqui, ela começou em 14 de agosto de 1822. Ele parou em Taubaté, né? E ele chegou aqui em Jacareí dia 22 de agosto, era uma quinta-feira, né? E não consta que ele tenha parado nem em Caçapava e nem em São José. E quando ele chegou aqui em Jacareí, para atravessar o Rio Paraíba, o capitão-mor da época em Jacareí, chamava Cláudio José Machado, eles prepararam uma balsa para atravessar o Príncipe, né? Atravessar o rio. E Dom Pedro meio que esnobou a balsa e quis atravessar de cavalo o rio. Esses são os fatos pitorescos, né? Então ele foi atravessar o rio de cavalo, né? Achando que era meio rasinho, e chegou do outro lado lá, assim, a parte de baixo da roupa encharcada. E não quis entrar na vila dessa maneira, né? E ali mesmo ele viu alguém que tinha mesmo o tamanho dele ali, as medidas dele, e acabou trocando de calça com um rapaz da comitiva lá que tinha vindo de Pinda, ele chamava Adriano. Daí Dom Pedro se juntou à comitiva, entrou Jacareí, né? Conta-se que entrou entre duas alas, né? Mas é bom ficar bem claro o que era Jacareí em 1822, né? Já tinha passado para cá em março de 22, tinham passado viajantes por aqui. O Saint-Hilaire tinha passado para cá e ele dizia que Jacareí era uma cidade miserável, né? Uma cidade com casinhas pequenas, com pessoal humilde que, tipo assim, não estava nem sabendo o que passava em Portugal, na corte. E aqui em Jacareí ele pernoitou, né? Diz que é numa casa ali no Largo da Matriz. Até eu acho estranho, que era uma casa assim bem simples, né? Uma casa que ele parece um sobrado, mas não é um sobrado, né? Mas a tradição conta que ele teria ficado ali. Pernoitou aqui na cidade, aqui em Jacareí, na vila, na época, né? Daqui ele partiu para Mogi, seguindo a viagem depois até São Paulo. De São Paulo ele foi para Santos, porque ele queria inspecionar as fortificações que tinham em Santos, e foi também fazer visitas para a família do José Bonifácio, que era de Santos. E um dia antes da independência, né, um dia antes do dia 7, no dia 6, parece que teve um jantar lá. No dia 7 ele já acordou meio mal, né, com umas cólicas intestinais, e estava com o famoso piriri. E conta-se que ele, no caminho, né, vamos dizer, de Santos, estava retornando para São Paulo, né, ele teve que apear da mula, né, umas 8 vezes, né, para poder se aliviar das dores. E quando ele chegou perto do riacho Ipiranga, ele encontrou com as tropas dele, né, com os amigos dele, e ele acabou recebendo uns mensageiros que vinham da corte.
quando ele saiu do Rio e deixou a regência com a Leopoldina, conta-se que já veio, e que a Leopoldina já tinha se reunido lá com os membros políticos do Rio, né? Essas cartas que ele já recebeu um decreto já assinado pela Leopoldina, né, decretando a independência, né? É uma versão, né? E coube a ele decidir, né? Quando se criou o Museu do Ipiranga, no final do século XIX, ali foi encomendada a obra daquela tela da independência para o Pedro Américo, né? Então ele pintou aquela obra a pedido de São Paulo. Então ali tem aquela imagem que a gente conhece, né? Não é nada daquilo, né? Dom Pedro não estava em cima de um cavalo, estava em cima de uma mula, ele estava com uma farda e não estava de farda, né? Aquelas pessoas que estavam, não existia aquilo. Viva a independência, a liberdade e a separação do Brasil. Pelo meu sangue e pela minha honra, pelo meu Deus, juro fazer a liberdade do Brasil. Brasileiros, a nossa devisa de hoje em diante será independência ou morte.